Bom dia, abençoado, bom dia, abençoada do Senhor. O texto que eu quero continuar meditando é Mateus capítulo 14, tem João 6, Marcos 6, também fala o mesmo texto. Quando Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco já ao entardecer, e eles não querem, mas Jesus insiste, e eles entram no barco e para ir para o outro lado do mar da Galileia, e de noite, no horário que não deveriam estar, mas pega uma tempestade, um vento contrário, e acabam quase afundando. Jesus então vai no meio do mar andando sobre as águas, e eles então tomam aquele impacto, acham que é um fantasma, e Jesus então fala: sou eu, calma. Pedro fala: se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas também, quero viver o sobrenatural. E aí Jesus fala: vem, ele vai, começa a andar sobre as águas, até determinado momento que ele olha para o vento e fala: caramba, eu estou fazendo uma coisa que é impossível. E aí ele começa a afundar. Jesus então resgata ele, eles voltam andando sobre as águas para o barco, e aí acalma a tempestade. Depois que passa por tudo é que acalma a tempestade. A gente costuma querer que Deus acalme a tempestade antes de viver grandes experiências. Talvez você esteja passando por uma grande experiência ruim, mas é que Deus quer fazer um maior milagre na sua vida nesse momento. A gente quer que acabe a tempestade, o Senhor quer fazer você, Ele vai acabar a tempestade, mas antes Ele quer fazer você crescer. Eu quero tirar algumas lições. Ontem eu falei sobre a primeira lição, que é muito importante, querido. Esse milagre aconteceu quando todo mundo estava indo para sua casa, no final da tarde, quando escurecia. Naquela época escurecia, acabava tudo. Não tinha energia elétrica, a energia já existia, só não tinha luz elétrica. Mas a energia, Deus já criou o mundo, o planeta com essa energia. Então não se tinha vida noturna. E aí Jesus manda eles irem para o meio do mar na noite. Porque o maior milagre que eles iam viver, seria naquele momento de noite. Talvez você esteja vivendo esse momento escuro, talvez você ache que seus anos dourados já passaram e agora são um ano de penumbra, de não tem mais jeito, perdi a oportunidade. Eu quero dizer que Jesus opera na escuridão também. Jesus não precisa de luz do sol. Jesus é a luz do mundo. Então, independentemente da situação que você esteja vivendo, querido, a vida, eu estava vindo para cá, estava pensando nisso, a vida, ela é gerada no escuro, né? Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, está tudo escuro lá dentro, a vida é formada no escuro, querido. Então, Deus pode fazer milagres sim, independentemente do momento e da hora. Creia nisso. Segunda coisa importante para que o milagre aconteça justamente é entender isso. Quando Jesus vem andando sobre as águas, lá no versículo 26, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, eles olharam, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Eles olharam para aquele homem andando sobre as águas e gritaram, eles olharam uma coisa, imaginaram uma coisa, mas não era aquela coisa que eles imaginaram. Muitas vezes a gente está olhando as circunstâncias, imaginando o problema, e às vezes não é o que você está pensando. Então Jesus falou: calma, tem de bom ânimo. Mas imediatamente, diz aqui o texto, versículo 27, imediatamente Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro pensou diferente de todo mundo. Enquanto os outros 11 olharam só para a imagem, achando que era fantasma, eu acho que eu estaria junto com os 11 também, gritaria bastante. Mas Pedro nos ensina uma lição. No momento de desespero, no momento de escuridão, no momento de circunstâncias contrárias, de vento contrário, de onda entrando na tua casa, na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, e nesse momento de tempestade, Pedro não olhou para as circunstâncias, ele ouviu a voz do Senhor. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Essa é a palavra do Senhor para você hoje, no meio dessa turbulência toda, querido. Ouça a voz de Deus. Pedro não olhou para o fantasma, entre aspas, mas Pedro ouviu a voz de Jesus. No meio daquela circunstância, no meio dessa circunstância, o Senhor está usando esse vídeo para falar com você.
Ouça a voz do Senhor Jesus, não temais, Ele está perto, Ele está indo ao teu encontro. Espera só mais um pouquinho, o teu milagre vai acontecer. O Senhor quer que você viva essa que talvez seja a maior experiência sobrenatural que você vai viver. Mas para isso, Ele não vai acalmar a tempestade antes, você vai passar por essa tempestade. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele fortalece muitas vezes a gente, ele não acaba com o problema, ele fortalece você para passar pelo problema. E do outro lado você sai com a vitória e com a experiência, e isso ninguém vai tirar de você, a experiência de viver um momento sobrenatural com Deus. E por último, o Senhor Jesus responde a Pedro. Pedro pergunta: se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor por sobre as águas, eu quero viver o sobrenatural. E o Senhor Jesus tem o maior prazer em falar: vem viver o sobrenatural. Acredita no que você está ouvindo, não no que você está vendo. E Pedro então começa a andar sobre as águas, até que ele para de prestar atenção em Jesus, e aí começa a olhar e reparar o tamanho das ondas, e começa a reparar que é impossível um ser humano andar sobre as águas. Ele fala: é impossível viver isso. Talvez você também esteja pensando: é impossível minha vida dar uma virada, é impossível, não tem jeito. Não olha para as circunstâncias, que senão você afunda como Pedro afundou. Enquanto Pedro olhou para Jesus, enquanto Pedro confiou em Jesus, enquanto Pedro voltou para o barco de mãos dadas com Jesus, ele viveu o sobrenatural. Então creia nisso, querido. Não importa o horário da sua vida, o relógio da sua vida, não importa o momento, se está escuro, se tem vento contrário. Jesus faz milagres, independentemente disso. Em segundo lugar, eu não vou olhar as circunstâncias, as portas fechadas. Eu vou ouvir a voz do Senhor Jesus. Não me interessa. Eu vou ouvir a voz de Deus e crer nessa voz. Em terceiro lugar, isso. Queira viver o sobrenatural, porque Ele quer fazer você viver o sobrenatural, mas não tire o ouvido e os olhos de Jesus, que você vai viver esse sobrenatural sim. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu. É isso que Jesus quer para a nossa vida. Deus te abençoe abundantemente e até amanhã, se assim Deus permitir.